O elenco mínimo que ele tem, né, de contusões com compromisso pesado terça-feira contra o Palmeiras, ele girou bem o elenco, segurou alguns jogadores e mesmo assim teve desempenho, teve rendimento contra o Atlético Paranaense. Você deve ter ficado bem feliz, né, Bila? Ah, com certeza, Fabito. Para mim foi a melhor partida do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Nesse Campeonato Brasileiro, o São Paulo fez sua melhor partida lá na Arena Baixada, porque o time teve dinâmica de jogo, o time criou mais oportunidades de gol, poderia ter feito 3, 4, que seria um placar normal, pelas chances criadas pelo São Paulo. Então, o time então criou, jogou bem e venceu merecidamente. Então, 3 pontos merecidos para o Tricolor. Agora, é claro que futebol não dá tempo de lamentar, muito menos de comemorar. Terça-feira já tem jogo da Libertadores, que é uma outra coisa, né? E, consequentemente, o São Paulo já tem Campeonato Brasileiro, que você sabe como é que é. O São Paulo está lá embaixo ainda. Ô Guilherme, qual é o tema da nossa enquete de hoje, Guilherme? É essa mesmo. Daniel Alves desrespeitou o São Paulo com as declarações publicadas depois do Ouro Olímpico, sim ou não? Nós já estamos no Trend Topics? Ainda não, isso que eu ia falar pro pessoal. Vai lá na hashtag Mesa Redonda, manda pergunta, comentário. Tem bastante gente interagindo aqui, só que a gente ainda não entrou entre os 10, pelo menos de São Paulo. Então, vai lá, hashtag Mesa Redonda, bomba, que aí tem mais a camisa do Corinthians. Já tem 2 presentes. E aí a gente fazer o seguinte, ó, entrando hoje, a gente vai dar 2 prêmios pra você entrar no Trend Topics da semana que vem, tá bom? Fechou. Nem sei se tem, mas eu tô prometendo aqui, depois me vira. Se não tiver, eu dou um jeito. Arruma um jantar comigo e tal, não tem problema. Hashtag Mesa Redonda, vamos lá. Pau na máquina pra gente entrar no Trend Topics, legal? Você quer, o jovem ele tem mais pegada, Guilherme. Faz uma convocação pro pessoal. O pessoal no hashtag Mesa Redonda, vai lá agora no Twitter, hashtag Mesa Redonda. Se além de ganhar esse presente hoje, na semana que vem pode ganhar mais. Ele que tá falando, hein, ó. Ele se vira depois da semana que vem. 2. Mas vai lá, ó, tem bastante gente mandando mensagem. Lembrando que você que tá mandando mensagem pode mandar mais e ajuda também a gente entrar nos Trend Topics. É isso aí. E vai dando engajamento aqui no Twitter. Então, bomba lá. Manda bala. O negócio é o seguinte, o Daniel Alves finalmente falou uma coisa que a gente está falando aqui faz tempo. São 3 temas, e aí nós vamos concordar ou discordar daquilo que disse o Daniel. A gente separou em telas para ficar exatamente aquilo que ele falou, para a gente não dar a versão. Então ele disse assim, uma das falas, foi uma entrevista para o UOL, tá? O São Paulo falhou muito comigo, e era um momento que eu tinha de escolher pelo São Paulo ou por defender meu país. Eu sempre vou representar meu país e, por tabela, representar o time. As pessoas falam porque não conhecem minha dedicação, entrega e respeito com o São Paulo. Sendo que o São Paulo muitas vezes falhou comigo e eu não falho com o São Paulo. Pretzel. Eu acho que foi um momento inoportuno. Ele estava num momento vitorioso da carreira, uma medalha de ouro inédita. Acho que ele misturou as coisas ali. Ele deu um discurso contra o São Paulo no momento que o São Paulo o apoiou. Tá certo que você ficar devendo 10 milhões de reais para um jogador não é bom para ninguém. Você fica refém do atleta nesse momento. Então, quando o Daniel Alves chega para o presidente Casares ou para o Muricy e diz assim, ó, eu quero jogar a Olimpíada. E aí o presidente diz, não, mas a gente tem Libertadores de Copa do Brasil. Sim, mas então me paguem. Vocês me devem 10 milhões. Vocês têm que me liberar. Eu acho que o acerto ele ficou assim. O São Paulo sempre defendeu o Daniel Alves. Carlos Belmonte não falou mal do Daniel. O Muricy recentemente elogiou a postura do Daniel e o presidente Casares também. Então eu não consegui entender. O São Paulo falhou com ele? Eu acho que ele está se referindo à direção anterior que fez o contrato com ele. Então deveria deixar isso bem claro. Exato. Deixar isso bem claro, porque a direção, a gestão do Casares fez um acordo com ele. E ele aceitou o acordo. Se o São Paulo falhou, que ele fosse receber os direitos dele na justiça. E o São Paulo, instituição, não falhou. Quem falhou foi a administração do Leco, que o contratou. Quando o contratou, ele não falou nada do Leco e tal. Agora, quando assumiu o Casares, que pegou um rombo, mais de 9 milhões que deve para o Daniel Alves, chamaram o Daniel para uma conversa. Fizeram um acordo com ele. Ele aceitou. E agora ele está querendo vazar ou colocar o São Paulo na justiça, vem soltar essa bomba na véspera de um jogo pesado, importante para o São Paulo, que é muito maior que você, Daniel Alves. O São Paulo é tricampeão do mundo, tricampeão da Libertadores. Você se acha maior que o São Paulo, e não é. E não é. O São Paulo tem um jogo pesado. Se você amasse o São Paulo, você jamais teria feito o que fez. E a torcida do São Paulo está pé da vida com você. Essa é a grande verdade. Paulo Sérgio. Eu acho que foi um momento oportuno, como o Pretzel falou.
uma fala muito forte, uma frase muito forte. O São Paulo falhou comigo, sendo que ele ainda é jogador de São Paulo. Uma fala dessa, quando o jogador sai do clube e aí ele vai para a justiça, tudo bem. Agora, ele sendo jogador do clube, imagina ele voltando, os torcedores em campo. Não quer ficar mais, Paulinho. Aí abraço pro gaiteiro. Então, eu gosto muito dele, mas eu acho que foi uma fala que não veio no momento certo. Miller. Olha, Flavito, o negócio é o seguinte, também não morro de amores pelo Daniel Alves, critiquei ele desde o ano passado até hoje, sempre critiquei as atitudes dele, o futebol dele no meio-campo, isso é parte técnica. Agora, em relação às declarações do Daniel Alves, eu penso o seguinte, quem que externou publicamente a dívida com o Daniel Alves primeiro? Foi o Casares. Foi o São Paulo, não foi? Foi. Então, o São Paulo externou publicamente, primeiro, a dívida com o Daniel Alves. Então, o São Paulo que se manifestou primeiro. No morro de amores por Daniel Alves. Mas tem que ser justo. Então, São Paulo chegou assim, ó, nós devemos 11 milhões, que não é mais 11. Já são mais, claro. Não é mais 11, já é 20. Já dobrou a dívida. Então, o que acontece? Ele chega e diz, o São Paulo falou comigo. Ué, ele externou uma coisa que o São Paulo externou primeiro. Então, quer dizer, ele está no direito dele. Tudo bem, Miller, Entendeu? mas você sabe muito bem como é o torcedor brasileiro. Sim, Paulo. Isso sona no ouvido do torcedor de uma forma agressiva. Por mais que ele tenha razão, por mais que surgiu primeiro por parte dos dirigentes de São Paulo, mas nós conhecemos o torcedor. Sim. O torcedor não é maleável como você está sendo agora. Mas a diretora... outra situação. Tem mais é telas muito aqui. mais fundo. Claro. Vamos colocar mais tela para colocar também o mestre e o Chico na parada. Vamos lá. Mais falas do Daniel na mesma entrevista. Solta. O São Paulo tem pendências comigo e não fui à imprensa falar disso, porque respeito o momento do clube, respeito que o São Paulo está atravessando, mas também gostaria que o São Paulo e os São Paulinos me respeitassem também, porque tudo que se fala são inverdades. Tenho muito orgulho de vestir a camisa do São Paulo, trabalho muito para isso e gostaria que respeitassem minhas decisões às vezes. É muito difícil estar no São Paulo, representando o São Paulo, sendo que o São Paulo não se comporta como eu me comporto, mas nunca vou expor o São Paulo. Ele aqui engloba as postagens de vários torcedores e tal. E, realmente, o que o Garra falou, a direção atual de São Paulo nunca se manifestou contrariamente ao Daniel, mas a gente sabe que quando ele optou por ir para a Olimpíada, ele foi alvo de muitas críticas em redes sociais. Ô, Flavito, a dívida com o Daniel Alves é da gestão anterior. E a atual agora? O que ele ganha agora está em dia, mas a dívida anterior continua. Mas há um acordo para se pagar essa dívida. Não, peraí. De janeiro até agora, Está recebendo. são 7 meses que o direito de imagem não tá atrasado ainda. Então, por isso que eu te falei que a dívida dobrou. Também. A dívida dobrou. Também. Então, quer dizer, o presidente sabe, a diretoria sabia disso, a tragédia que era o São Paulo financeiramente. Então, a partir do momento que assume um novo presidente, uma nova diretoria, você agora tem que assumir a responsabilidade. Mas vai à justiça, Miller. outra coisa. Vai à justiça, Miller. Ninguém está tirando o direito dele receber o que é dele. Quer dizer, você está tá criticando um cara porque ele não foi à justiça contra o clube. Não, você acha que era melhor ele ter ido à justiça? Eu não consegui entender. Mas jogar publicamente, isso é troco do quê? Não, São Paulo jogou primeiro. São Paulo que expôs publicamente que devia a ele. Isso. Ele não pode falar que o São Paulo deve ele, que o São Paulo não cumpriu com ele. Ele falou uma coisa normal. No contrato ele estava autorizado a ir para... no contrato que os dois assinaram, sim. ele tinha autorização toda vez que fosse verdade convocado isso. para ser liberado. É verdade, é contrato. Sempre. Como na Espanha, qualquer atleta é obrigado a ser liberado. Isso é verdade. Eu entendo, Miller, o que você está dizendo, mas o torcedor não entende. Mas o torcedor é paixão, o torcedor é aquele negócio. Por mim, você tem que jogar de graça. Ô, Paulo, o jogador mas o torcedor não trabalha de graça. Não, eu ele entendo. não vai no banco trabalhar de graça, ele não vai trabalhar com um policial de graça, ele vai cobrar. Eu entendo, mas o que eu tô falando é que hoje qualquer coisa que você fala,
A repercussão é muito grande. Olha o que ele cria na véspera de um São Paulo e Palmeiras. E ele declara amor ao São Paulo. Que amor é esse? Ele vai receber o amor dele é jogar por um time então que não lhe vem deve. Com essa cascata de jogar por um time que lhe deve um caminhão de dinheiro. Essa cascata de isso é amor. Ele já poderia ter entrado na justiça pro São Paulo. Pra mim não cola, um caminhão de dinheiro para ele. Pra mim não cola, Deixa eu colocar o mestre e o Chico. Flavito, Paulo, eu não tenho nada com o torcedor. Eu tenho que expor minha opinião. É lógico. O torcedor do São Paulo, se ele é passional, se ele é racional, se ele é leal da vida, não interessa. A minha opinião, eu já te falei, eu não morro de amores pelo Daniel Alves. Sempre eu critiquei aqui. O Fabito sabe disso, tá gravado aí. Mas nesse aspecto aí, especificamente, ele está 100% certo. Tem mais tela, tem mais declaração do Daniel Alves pra gente colocar o Chico e o mestre na parada também. Vamos lá. Não acho que abandonei o São Paulo. Muito pelo contrário. Estou representando o São Paulo também. Quando cheguei ao São Paulo, deixei bem claro que ia devolver o São Paulo para o mundo. O mundo ia começar a falar do São Paulo porque o mundo me tinha, ou porque o São Paulo me tinha. Eu sou um atleta do mundo e sempre representando os clubes onde estou. Essa declaração é infeliz. Tô falando. Aí sim. Esse é o Zé do Essa Batuque. declaração é infeliz. Eu mostrei o São Paulo pro mundo. O São Paulo é grandioso, para com isso. Aí você foi mal. Dois pesos, duas medidas. Miller. Então você não pode falar uma coisa dessa, porque o São Paulo é muito maior que você. Aí concordo com você. O São Paulo é muito maior, muito grandioso. Então você não pode dizer que, eu mostrei o São Paulo pro mundo. O São Paulo não estava no anonimato, nunca esteve e nunca estará. Então você não pode, fala... Vocês foram campeões mundiais. Então, exatamente, então você fala, até aquela tua fala eu concordei com você. Mas essa não, essa você foi muito infeliz. Chico Lang, o que você tem a dizer agora, com toda a nata, né, do que o Daniel declarou, o que você tem a declarar? Meu caro Flávio Prado, você sabe que eu estava aqui pensando, eu gosto muito de mitologia grega, né? Eu gosto muito de filosofia grega. Eu fiz filosofia, né? Fiz filosofia na USP também, além de jornalismo, na Casper Libero. E eu estava lembrando de uma figura mitológica chamada Narciso. Para resumir a história, é o seguinte: esse tal de Narciso era o cara mais bonito do mundo, mas ele nunca tinha se olhado no espelho. Até que um dia ele resolveu beber água no rio. Quando ele foi ao rio, ele viu o espelho, a cara dele no rio refletida. Ele se apaixonou de tal forma por ele mesmo que ele abraçou a imagem e morreu afogado. Então, essa história e dá origem ao que o Freud chamou depois de narcisismo. Então, essa declaração do nosso querido Daniel Alves, ela é narcísica até a última gota do sangue dele. Um negócio impressionante. O cara ganhou uma medalha de ouro, ele devia dizer, pô, bacana, é a minha primeira medalha de ouro, eu ganhei todos os títulos que eu podia ganhar, que bom, muito obrigado, São Paulo, que me deixou vir aqui para fazer isso. Eu fui autor do passe, do primeiro gol. Pô, que bacana, entrei para a história. Tenho 42 títulos na minha carreira. Que bacana. Um deles eu ganhei pelo São Paulo, que foi o Campeonato Paulista agora. Não. Ele abraça a imagem dele de uma tal forma e morre afogado com ele próprio. Quer dizer, eu nunca vi isso. Eu acho que ele foi desrespeitoso, ele ofendeu a torcida do São Paulo, ofendeu o São Paulo. E o pior de tudo, é que a direção do São Paulo não deu uma declaração oficial a respeito disso aí. Eu, pelo menos, não ouvi. Eu não vi. Não vi escrito em site, não vi escrito em Twitter, não vi escrito em Facebook. A direção do São Paulo não se manifestou. Quer dizer, o cara, ele expõe uma ferida pelo mundo. Ele disse que queria projetar o São Paulo no mundo. E projetou. Só que projetou de uma maneira negativa. Negativo. Quer dizer, então eu não entendi o que ele fez. Esse cara é meio doido, ele é meio maluco, né? Ele quase não fala, mas quando ele fala bobagem. Quase saiu um palavrão. Ele fala bobagem. E o que ele disse a respeito de São Paulo é isso. É uma tremenda asneira. Eu perguntei para uma pessoa importante de São Paulo sobre a declaração do Daniel. A resposta que é oficial de São Paulo, tá? Estamos felizes pela vitória da Seleção Olímpica de Futebol e da delegação brasileira. O Daniel se machucou um pouco antes da convocação, tanto que não jogou a final do Paulista. E trabalhamos para entregá-lo da melhor maneira possível para a seleção.
Nosso foco é o São Paulo. Estamos concentrados no São Paulo e é assim que deve ser. Mas é isso aí que eu mencionei. Essa fala inoportuna é no momento que ele não precisava, um jogador experiente. Sim. O Chico falou muito bem. Ele poderia ser aquele bobinho. Ah, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Lá dentro resolveu seus problemas. Ele levou isso aí numa boa por muito tempo. Eu não sei qual foi o gatilho que fez ele falar disso. O São Paulo está devendo para ele desde sempre. Quando ele fala que o São Paulo não cumpriu com ele está falando a verdade. Claro. Mestre Alberto Helena Júnior, sua opinião a respeito do tema. O meu querido Chicão foi lá, mergulhou no passado, né, mitológico, e eu vou ficar aqui com o Mauro César, o falecido Mauro César, com o monólogo que dizia o seguinte: e tal e coisa e luz, ele vai e volta e vem, e tal e coisa e luz e mariposa. O nosso querido Daniel Alves falou que ia, mas não ia, depois veio, foi, voltou e não sabia como. Ele mistura tudo aí nessa fala dele. Eu li toda a matéria na internet. Ele, toda a fala dele, não tem coisa com coisa. Ele elogia, esculhamba, elogia, se autoelogia, que é o que ele melhor sabe fazer, né? Mas ele é apenas o fruto de uma comédia de erros, que começou com a sua própria contratação pelo São Paulo. São Paulo mergulhado em dívida, vai buscar um jogador de 38 anos de idade, 37, né, para jogar. Ele vem, exige jogar com a camisa 10 no meio de campo, não sabe jogar ali, não aprendeu, 30 anos de carreira, não aprendeu a jogar ali, não sabe, né? Só foi se recuperar no time do São Paulo quando foi para a lateral direita, né, com o Crespo, com a chegada do Crespo. Não contribuiu decisivamente em nada com o São Paulo, jogando bola, que é o trabalho dele. Enfim, passou muito tempo machucado. Era aquele negócio que lembrou o Vampeta, né? Eles não pagam, eu também não jogo. Eles fingem que pagam, eu finjo que jogo. Eu não sei o que esse rapaz tem na cabeça. Ele é um pouco confuso mesmo. Deixa para lá, o São Paulo tem que deixar para lá. O que não podia era ter contratado, né? Porque não tinha dinheiro para isso. Agora tem que engolir a fala dele, que é uma fala toda confusa, você não sabe para que caminho ele pretende seguir, né? Agora fica uma lição, né? Quando você quiser comprar um carro grande, importado, tenha bala para pagar o carro. O custo do carro, as revisões, o combustível, né? Se você não tem capacidade para ter um carro importado grandão, fica com o seu carrinho mais humilde. Então, esse é o princípio de todo negócio. É aquela história do passo maior que a perna. O Pretzel falou um negócio importante. Para rescindir o contrato pela nova lei, tem que pagar o contrato inteiro. Então, e detalhe. Ou seja, passo maior que a perna. Eu tenho por exemplo, uma Ferrari financiada, mas eu não aguento a Ferrari. Só que eu fiz um contrato, eu tenho que pagar o meu carnê inteiro para fazer. Isso aí, olha o que fizeram com o São Paulo. O verdadeiro culpado, a tal torcida que está bronqueadinha, veja o que fizeram com o São Paulo. O Daniel, de uma certa forma, o Daniel, de uma certa forma, é até vítima dessa história também. Não deve jogar, e o Pretzel lembra, Miller, que não tem o número de jogos ainda pelo brasileiro. Jogos. Ele fez 5 jogos na Série A. Se o São Paulo pagar a multa, pode ir embora. Eu estou falando, sai do São Paulo, fica à disposição no mercado. Então, quero ver. Ô, Flavito, o negócio é o seguinte, 2 coisas. Primeiro, infelizmente, o futebol